maior autor do realismo no Brasil é um Machadão, que zomba a burguesia e sua hipocrisia, mas psicologia e pouca ação. Isso é Machadão, ironia e humor, digressão, conversar com o leitor, ceticismo, pessimismo, marcas de um grande prosador. Olá, e ao som de Machado de Assis Song, do professor Joãozinho, deliciosa paródia literária da música I Am a Believer, do The Monks, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Nossa conversa hoje versa sobre arte, literatura e loucura, e não são poucos os exemplos dessa simbiose. De Lima Barreto a Bispo do Rosário, muitos dos ditos loucos deixaram enormes contribuições para a arte e a cultura no Brasil. E sem falar no próprio Machado de Assis, o seu ainda atual e fundamental O Alienista. Eu sou Norian Segato, jornalista, e hoje tenho a satisfação de conversar com a psicóloga Leandra Brasil, doutoranda em saúde mental comunitária pela Universidade de Lanús, na Argentina, e uma das organizadoras do livro Pensar a Loucura, e Micaela Pivetti, designer, professora e curadora de projetos de arte e comunicação. Acompanhe conosco. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. E hoje eu tenho a honra de conversar com a psicóloga Leandra Brasil, que é doutoranda em saúde mental comunitária pela Universidade de Lanús, na Argentina, e com Micaela Pivetti, designer, professora, curadora de projetos de comunicação e arte, que desenvolve um interessante projeto chamado PLIT, Programa Laboratório Integrado Transdisciplinar. Mas isso eu vou deixar para que ela mesma fale. Obrigado pela presença da Leandra, da Micaela. A Micaela tirou um tempo das suas férias para nos atender, agradeço bastante. E gostaria de começar com você, Leandra, falando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional na psicologia, na área de saúde mental, sei que você atua na Fiocruz. Conta para a gente aí um pouco sobre você. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, do Sindipsi, através do Norian. Quero dizer da minha felicidade de estar hoje aqui batendo esse papo também com a Micaela. Vamos lá, eu sou formada em psicologia, né, comecei a minha trajetória na saúde mental, fazendo estágio, na época ainda em hospital psiquiátrico, mas já estava todo aquele processo já de reforma psiquiátrica, já começando os novos serviços, né, em saúde mental, vários serviços, dispositivos, e depois eu segui trabalhando também no campo da saúde mental, na assistência, até que em 96 fui fazer especialização na Fiocruz e comecei a minha vida acadêmica e desde então fiquei trabalhando tanto na assistência como na área acadêmica e em 2013 eu saí da assistência e atualmente estou só na parte de docência e investigação, né? Trajetória foi aí se desenhando para um campo hoje mais da docência e da pesquisa. Micaela, conta um pouco sobre você e esse seu projeto aí, o PLIT. Então, eu sou designer também, acabo me encaminhando, me identifico com o que a Leandra conta, também acabo indo para pesquisa enfim, pesquisa, docência, experimentações várias. Eu sou designer e acabei sempre, primeiro trabalhando especialista em comunicação, jornalismo impresso, revistas, redações, e depois vou para a área da literatura para a infância, livros ilustrados, né? Nem sempre são para a infância, mas estão ali no limiar, e por isso eu acho que já começa o diálogo aí, no limiar artístico dos livros de arte, livros de experimentação, né? Então são objetos limítrofes, né, dessas convergências. O fato de ter ido para a literatura me trouxe nessa área da arte e das linguagens. E atualmente estou num pós-doutorado, e como pós-doutoranda estou fazendo um projeto bastante amplo, tocando o projeto como designer curadora bastante amplo,
na pós-graduação de crítica literária, literatura e crítica literária, o que é bastante inovador ter um designer nesta seara trabalhando um programa. E o que é o PLIT, né, com esse nome tão... o nome, ele é pequeno e sonoro, né, eu brinco que lembra um pouco, a propósito de literatura para a infância, lembra Flix, né, do Ziraldo, mas, na verdade, é um nomão, né, como disse o Norian, Programa Laboratório Integrado Transdisciplinar. E ele vai para várias frentes, na verdade, ele é pensado para formação em literatura, mas depois ele tem os propósitos de chegar na sociedade de diversas maneiras. A partir da literatura, o que pode ser feito? Para a comunidade, para os grupos mais sensíveis, etc. O grande chapéu é a educação no sentido amplo. Então, pega as escolas, mas não são só as escolas. Quando a gente fala em educação, digamos, permeia um pouco tudo. Então, o que o design? O design, que é, por natureza, projeto, ele pensa essas articulações todas, que tem a ver tanto a ver com a formação, então, programas de extensão, toda essa parte, né, da pesquisa e de formar pesquisadores, enfim, tudo mais, como esse lado da comunicação com a sociedade, então, o que é possível fazer. E uma das coisas mais fortes que se pode dizer na área do design é como trabalhar a criatividade, que é um assunto super importante para as artes, né, que conversa com toda essa nossa, com a imaginação, né, com tudo que é tão fundamental para a nossa subjetividade, o nosso ser no mundo, mas o design tem essa particularidade de trabalhar, então, como programa, como se pode fazer essa criatividade algo programático, não programático engessado, e sim um programático que já entra até em questões de política pública ou de programas para as escolas, né, onde tudo que é mais criativo possa entrar. Todos os projetos nesse sentido são super bem-vindos. O PLIT tenta ser um radar disso tudo a partir da literatura. Leandra, a Micaela estava falando dessa questão da literatura e da criatividade. Criatividade me parece que assim, o que não falta no meio da saúde mental. Você aí do Rio de Janeiro, só aí tem alguns tantos blocos carnavalescos. Como é que a saúde mental, a reforma psiquiátrica, de uma maneira mais geral, vê a questão da criatividade para o usuário, a usuária, quem está com algum sofrimento mental? Como é que a criatividade ela funciona para esses casos? Bem, primeiro, Norian, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a arte dentro da psiquiatria, né? A arte, ela sempre esteve presente, primeiro sendo utilizada como mero entretenimento, como ocupação do ócio, né, para distrair os internos do Hospício Nacional de Alienados, por exemplo. Então, ela sempre teve essa presença, né, nesses espaços, só que, com o passar do tempo, né, e aí eu acho que teve um papel muito importante no Brasil do trabalho de Osório César e da doutora Anísia da Silveira. Osório César, porque ele viu o potencial desses trabalhos realizados dentro do Hospício de Juqueri, né, onde ele trabalhava. O Osório César ele foi um psiquiatra e também um crítico de arte, enfim, e foi o responsável aqui no Brasil para realizar a primeira exposição de arte desse campo fora do espaço asilar, fora do espaço psiquiátrico. E a doutora Anísia da Silveira utilizava também como uma forma de, como ela mesma dizia, né, de investigar acerca do mundo interno cindido, né, do dito esquizofrênico. Internacionalmente, no cenário, né, internacional, nós tivemos aí o trabalho de Hans Prinzhorn, que é um psiquiatra alemão que foi responsável também por reconhecer o potencial artístico desses trabalhos produzidos, nessas obras produzidas dentro de hospitais psiquiátricos. Ele foi convidado, na época, para
continuar uma exposição que foi iniciada por Emil Kraepelin, e ele, em pouco tempo, triplicou o número dessas obras, e era uma pessoa que via esse potencial. Ele utilizava, inclusive, a forma era expressão artística, né, que ele utilizava, e o reconhecimento artístico dessas obras, e ele foi responsável por difundir, né, muito essa obra com esse potencial estético. E, no caso, no Brasil, a gente ressalta aí a importância tanto de Osório César quanto de Nise da Silveira, mas estava muito mais voltado para uma questão de investigação diagnóstica, por exemplo, né? De responder muito mais dessa produção, responder mais algumas teses deles, e não como o Hans Prinzhorn, de conhecer a produção, o valor estético desses trabalhos produzidos. Bom, ao longo de todo esse processo, né, a arte dentro da psiquiatria e a arte nesse processo, nesse contexto da reforma psiquiátrica, foi ganhando outros lugares, outros espaços, e passando pela arte-terapia, né, em que pese a importância da arte-terapia, mas o que a gente está falando aqui é de uma arte produtora de novas subjetividades, de relação com a sociedade, né, de protagonismo, de emancipação, de cidadania. E aí, claro, nesse contexto, né, além dos serviços que foram sendo criados ao longo desse processo de reforma psiquiátrica, vários dispositivos, né, dispositivos de arte e cultura, de economia solidária, de economia criativa, e, obviamente, né, todos esses grupos e artistas independentes, né, e você citou aí alguns deles, o Loucura Suburbana, né, que é um bloco de carnaval aqui do Rio, o Tapirã do Pirado Pirô, o Zona Mental, o Império Colonial, né, o Loucos pela Vida. Então, a gente tem uma profusão de atividades artístico-culturais nesse campo que extrapolaram, né, que hoje já se fala num campo, né, numa autonomia do campo. Então, a gente tem não só no campo da música, mas também, né, da literatura, das artes plásticas, enfim, de uma série de outras manifestações artísticas que estão produzindo um outro lugar social para o louco e para a loucura. Sim, inclusive é notório essa ligação entre arte e loucura, ou os chamados artistas que foram encarcerados por diversas formas ao longo do tempo. Então, Lima Barreto, que é um caso muito conhecido, o Bispo do Rosário, também passou uma boa parte da sua vida lá, o Altrégésilo Carrano, né, mais conhecido como autor do Bicho de Sete Cabeças, do filme. Inclusive, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, Leandra, que é a parte do seu trabalho. A Aurora Cursino, que é menos conhecida, mas também uma outra mulher. Assim, muitas figuras que acabaram ficando nesse confinamento e que, de uma forma ou de outra, desenvolveram o seu potencial. O ideal seria que essas pessoas nem chegassem a ser internadas, é óbvio, né? Que nem existissem os manicômios, que pudessem desenvolver a sua loucura ao ar livre, né, no bem viver. E aí, Micaela, como é que essa interlocução desse trabalho, quando se discute arte, quando se discute literatura, quando você vai fazer uma oficina, você faz algumas oficinas nessa área de literatura, como é que é a resposta desses grupos em que você trabalha? Que não são assim, idades variadas, perfis variados. Por onde caminha um pouco essa criatividade? Na verdade, é um apanhado, são como se fossem várias curadorias, que é chegar e ver as necessidades de cada ambiente e trabalhar com alguns princípios. Eu acho que esse princípio da criatividade, basicamente, que é direito de todos, né? Assim, é uma coisa tão simples, mas essa possibilidade de chegar e aí, exatamente como eu trabalho geralmente do designer em qualquer área, é essa de entender qual é o campo em que atua, né? E a serviço de quê? Esse serviço de quê não é uma diminuição, o designer não é um artista, mas ele sabe que trabalha, né, com
seja com o alfabeto que é artístico, que é estético, mas dessa possibilidade de trabalhar com arte também, né? Pode trabalhar com várias coisas. Então, como se chega? Eu acho que é uma soma de experiências e a cada encontro você trabalha com pessoas que são daquela área. Se você vai traduzindo, se você vai numa escola, você vai ter que trabalhar com os professores, você vai ter que ouvir os educadores, você vai ter que juntar, quase como a gente faz mesmo como faz uma pesquisa, você vai fazer um levantamento, mas um levantamento de experiências. Eu acho que é isso muito, e que isso está muito na educação mesmo. A cada extrato de compreensão, você vai pelos ciclos, justamente, de faixa etária, e tudo serve nesse apanhado, serve trabalhar com educadores que eventualmente estão na universidade, por exemplo, nesse programa que eu estava falando da PUC, de crítica literária e literatura, tem muitos pós-graduandos que trabalham profissionalmente como nas escolas, né? Cada vez mais é ouvir o meio onde você está, né? E interagir com ele. Isso a gente está falando dos educadores, mas são várias pontas, então você tem os próprios alunos, estudantes. Agora, por exemplo, na literatura tem até estudos sobre a chamada literatura de berço, que imagina, que é se a gente pode falar pré-linguagem, então tem todos os estudos nessa área. Depois tem os jovens, né? Os jovens que também, a adolescência, a gente pensa que vai numa larga faixa etária, né? Então, como trabalhar com isso? Então, assim, eu, sinceramente, na minha experiência, eu aproveito a chegada de designer, essa ideia de que você sempre tem que estudar o campo para o qual você vai operar, e usando todas as experiências, então, tanto do estudo que você está fazendo, por isso que eu fui para essa área da literatura, e para chegar na educação teve todos esses tratos de compreensão. Então, essa é a questão da criatividade, é justamente isso, né? Você ouvir é como você lê e vê, e lê junto e ouve, lê junto, e eu acredito que os professores de arte trabalham muito assim. Um bom professor de arte, ele vai dar aquele instrumental e depois vai convocar. Por isso que a literatura ajuda muito e a narrativa e a narração ajudam muito. Porque toda vez que você vai ler um livro junto, é uma experiência completamente única. Porque eu acho que as várias formas, várias manifestações de arte, elas ajudam, no caso específico, não só da saúde mental, para promover esse deslocamento e o protagonismo, e uma ressignificação das pessoas, né? Estejam elas numa situação de vulnerabilidade qualquer. Eu acho que a arte ela tem essa capacidade de potencializar o melhor do ser humano para poder fazer isso. E nesse sentido, Leandra, você coordenou recentemente uma publicação pela Fiocruz que chama Pensar a Loucura, Trilhas Literárias, Culturais e Históricas, em que pega vários artigos, 13 artigos, inclusive um deles seu, pensando as várias produções artísticas no campo da literatura, do cinema, do teatro, do HQ, né? E como isso foi abordado. Explica um pouquinho, quer dizer, qual que foi a intenção da Fiocruz em fazer essa coleção, é uma coleção de vários livros, e esse especificamente. Como é que foi essa produção? Como é que foi você trabalhar com esses acadêmicos, produzir? E fala um pouquinho desse livro para a gente, Leandra. Respondendo um pouco a sua pergunta, mas também retomando um pouco o que Micaela estava falando sobre a literatura, né, eu estudei um pouco sobre alguns periódicos que Olavo Bilac e Machado de Assis publicavam, né, suas crônicas e seus contos. Eram periódicos que não só eles, né, mas também outros autores que discutiam essas questões sobre a loucura, né? Inclusive, na mesma época, fazia-se a tradução de Erasmo, de Roterdã, enfim. Foi muito importante para perceber um pouco esse diálogo que se tinha com a sociedade, e se tem até hoje, né?
através do campo da produção literária, né? Então, você dialoga sobre uma infinidade de temas, e, no nosso caso aqui, a loucura, né? E o quanto essas crônicas, esses contos, eles permitiam que a sociedade começasse a ter uma outra visão e uma outra relação com a loucura, né? Então, a gente tem aí a Semana, né? O periódico, a Gazeta de Notícias, e também uma revista chamada Cosmos, que era uma, não sei se você conhece, mas era uma revista artística, né, e literária, científica e literária da época, que o Olavo Bilac publicou aí uma crônica sobre uma visita, né, ao pavilhão Bourneville, no Hospício Nacional de Alienados. Então, assim, a literatura, ela está presente, assim, já como uma forma importante também de diálogo há muito tempo, né? Então, assim, a gente pega o Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, e vê que tem críticas extremamente contundentes e atuais, assim como o Alienista, de Machado de Assis. Uma crítica importante ao positivismo da ciência, à medicalização, à patologização da vida, são extremamente atuais. Bom, mas respondendo a sua pergunta, Norian, em relação ao livro, né, foi um encontro bem interessante, porque se deu, né, através de 3 profissões distintas, né, mas que, ao mesmo tempo, se dialogam, né, estão juntas, que foi a psicologia, no meu caso, letras, que foi o João Roberto, e história, o Zé Roberto. Então, cada um de uma área, e a gente se juntou num período que eu digo que é um período muito difícil das nossas vidas, que foi a pandemia, e tão cinzento, e que trouxe cores, né? Trouxe vida para esse momento tão difícil das nossas vidas. Então, a gente pensamos primeiro na concepção dele e convidamos algumas pessoas para escrever conosco, né, esse livro, que tem o prefácio de Paulo Amarante, a orelha da Cris Lopes, né, dos Cidadãos Cantantes, a arte da Rogéria Barbosa, olha, esse livro aqui, a arte da Rogéria Barbosa, e nos brindou aqui com essa pintura. Rogéria Barbosa é uma artista da saúde mental, passou pela internação psiquiátrica, e ela diz que ela trocou os giletes pelos pincéis, né? Então, é interessante, ela fala que quando ela está numa turbulência interna muito grande, né, num surto, que ela denomina surto, né, ela vai para o ateliê e pinta com muitas cores. Então, quando você vê essa profusão de cores na obra dela, certamente ela está colocando para fora esses sentimentos. E ela diz claramente isso: eu pinto sentimento. Então, assim, esse livro, ele reúne aí autores do campo da literatura, da saúde mental, da história, e depois dele pronto, a gente apresentou para a editora, passou por um processo de avaliação e tal, e ele foi aprovado para publicação. E aí, um livro que tem um capítulo sobre Lima Barreto, um sobre Machado de Assis, um sobre Antônio Artaud, um sobre Sartre e Pirandello, né, sobre o teatro, um sobre Darcílio Lima e Ivan Serpa, um sobre história em quadrinhos, que você falou, né, Maus, um sobre Dom Quixote, o meu sobre cinema no contexto da reforma psiquiátrica brasileira, enfim. É um livro que está aí para um grande público, e acho que ele traz muitas questões, né? Ele traz muito mais questões do que respostas, né? Ele vai trazer muita inquietação para o leitor. A síntese da filosofia, né, Leandro? É saber fazer as perguntas, muito mais do que ter as respostas, né? É o levantamento das questões. Mas depois até queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu artigo específico, para a gente entrar aqui na questão do cinema, da experiência do Carrano, que é muito, muito emblemático dos dias de hoje. E você tem razão quando fala da atualidade.
essas pessoas que você citou aí, né, Lima Barreto, Machado de Assis, quer dizer, escreveram há mais de um século atrás e continuam muito atuais, o que é bom e não é ao mesmo tempo, né? É bom pela universalidade da arte, da escrita, mas também é ruim pelo o pouco que a gente ainda desenvolveu, apesar de todos os avanços da reforma psiquiátrica no Brasil, tudo que se teve, ainda tem muito a se caminhar. Mas esse processo do deslocamento da pessoa me parece interessante na hora que ela começa a desenvolver com grupos de arte, começa a sair do seu lugar, né? Sair do seu lugar. Eu sou um doente da saúde mental, eu sou, sei lá, um usuário de drogas, me acabei. Então, ele sai desse lugar e usa a potencialidade criativa dele e coletiva para fazer isso. E, Micaela, aproveitando esse gancho, o deslocamento, eu sei que você trabalhou na sua tese de doutorado, que falava sobre livros infantis, mas a teoria desse deslocamento, como é que as pessoas, a partir dessa literatura, elas conseguem se deslocar do seu campo. Como é que é um pouco isso para você, na sua experiência? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Pensando aqui que, na verdade, tudo que eu faço é para me deslocar, no final das contas, essas incursões, ou mesmo esse caminho intertransdisciplinar, né, que não foi muito projetado, mas é um pouco por aí. E é um pouco a pergunta anterior, né, um pouco a tentativa de colocar a experiência que você perguntou, como se faz, como a cada intervenção, gosto de chamar essa palavra intervenção. Intervenção no sentido de você estar ali provocando, né, intervenção nesse sentido. O deslocamento, bom, deslocamento em arte é algo que vem das vanguardas, né, do século XX, é uma técnica, pode, não técnica no sentido redutivo, mas no sentido mesmo de um pensamento, de um modo de proceder em arte, né? E aí, o que as vanguardas trazem é justamente como fazer, como em arte provocar esses deslocamentos. Aí temos dadaísmo, surrealismo, temos várias, né, correntes, mas o mais importante é esse pensamento. E eu acho que essa conversa sobre a criatividade é um pouco toda vez de essa coisa que eu falava programática, nesse sentido de chegar a entender um ambiente e, a partir desse ambiente, criar possíveis deslocamentos, né? Então, é um pouco esse proceder que eu vi de perto quando, no trabalho que você estava mencionando, justamente, foi doutorado e depois se tornou livro, que foi sobre a fantasia, né? E a fantasia, que no caso, como eu a trabalhei, trabalhada no sentido de algo trabalhável, né? Lógico. Freud fala que a fantasia para as crianças é muito resumidamente aqui, mas ela é o caminho necessário, né, do trabalho da imaginação e está sempre entre o real e né, o imaginário, dentro do repertório que a criança tem. Já no adulto, ela já assume outras características, já seria uma coisa mais de fuga, então já entra em outra esfera, né? Então eu tive que, com essa ideia da fantasia, tive que mergulhar em toda a história da fantasia, que conversa descobrir, né, no estudo, que ela conversa desde muito antigamente com a poesia, e depois, mais adiante, ela vai virando uma outra, né, razão estética, e já vai, durante a história, ganhando outros caminhos, e eu pego a fantasia de dois autores do século XX que trabalharam muito com as narrativas para crianças, que é o Bruno Munari e o Gianni Rodari. E o Munari faz um determinado momento, ele tem um livrinho que se chama Fantasia, e ele faz umas 4 categorias muito interessantes, que é fantasia, imaginação, invenção e criatividade. E ele chama de faculdades e ele faz uma distinção, umas definições para cada uma dessas.
E ele diz que a fantasia seria a mais livre de todas. E no meu trabalho como designer, eu já alço ela a criatividade, que é o trabalho completo, né? Você tem ao que seria a fantasia mais livre de todas, mas aí depois você trabalha ela, e aí essa coisa de trabalhar, que nas artes é o trabalhar, né, é trabalhar a matéria, e a partir da matéria você chega em alguma coisa. Mesmo não trabalhando a matéria, mas trabalhando a imaginação esteticamente, que lembra um pouco Pirandello no teatro, você tem, né, algo ali que você trabalha você consegue trabalhar, e aí entra esse processo de deslocamento em arte, você consegue trabalhar para chegar num determinado efeito. É que nem, né, o efeito humor, a diferença entre o riso, o humor que Pirandello traz, e que, aliás, foi muito importante para o meu trabalho, ver como ele trabalha essas coisas. E que é muito discutido no século XX, justamente, né? Provavelmente quando entra todo o campo da psicanálise, né? Essa ideia que tem o eu. Então, assim, isso, sem dúvida, esse levantamento todo desse trabalho da fantasia, né, além de me aproximar, porque o objeto estudado eram os livros, era a literatura, os livros ilustrados, etc., mas me aproximou a esse entendimento que eu estava dizendo antes da criatividade, quer dizer, é algo que trabalha em cima daquilo que é incontrolável, que seja a imaginação, seja o nosso inconsciente, enfim, aí cada área vai ter essa aproximação, por isso comecei com Freud. Então eu acho que esse deslocamento é um modo de se aproximar dos fenômenos, né, que tem esse entendimento em arte, que você tanto se aproxima dos fenômenos e precisa saber da natureza deles, como eu dizia, dessa modo de se mexer do design, né, que sempre pode atuar em várias áreas, mas tem que saber a matéria da qual se ocupa, mas também essa forma de chegar com algo diferente para criar um atrito, para criar isso, um deslocamento de quem está ali vivendo a experiência. São esses deslocamentos que fazem com que a gente possa produzir algo de criativo em última instância, né? E a loucura é o deslocamento mor, né? Eu não sou nenhuma entendida, né, Leandra? Se eu estiver falando alguma coisa assim, mas eu acredito que é o máximo, né? O que mais nos inquieta a todos, porque está ali, né? É um deslocamento por essência, como se poderia falar, né? Daquilo que nos é inato, natural, né? Não sei se intuitivamente isso faz sentido, mas me parece, né? Por isso, talvez seja tão rico de ser trabalhado nesse entendimento criativo, artístico que você estava trazendo antes pela teoria, né? Pelo esse entendimento da loucura como potencialidade também de criação artística. Né? Fico eu imaginando. Sim, sem dúvida, né, Micaela, porque eu fico pensando aqui, a loucura sempre teve atrelada, né, a periculosidade, a incapacidade, né, a improdutividade, a ausência de obra, enfim, uma série de denominações depreciativas, né, ou ligada sempre a essa coisa da genialidade, né, ou todo louco é genial e todo gênio tem um pouco de loucura, né? Isso cabe para o mundo das artes, né? Mas o que a gente tem visto, tem acompanhado ao longo desse processo, como eu estava comentando anteriormente, é um certo deslocamento, né, dessas identidades antes assujeitadas, né, dentro dessas macro-instituições asilares, espaços de mortificação do eu, de violação de direitos humanos, né, de uma série de condições subhumanas de vida dessas pessoas, e a gente começa a ver um deslocamento dessas identidades assujeitadas para outras identidades artísticas, por exemplo, quando o sujeito ele não se coloca mais enquanto paciente e também não mais como usuário, que ainda é um termo muito utilizado no campo da saúde mental, quer dizer, do SUS de uma maneira geral, mas na saúde mental isso foi muito importante para esse deslocamento de paciente, né, para usuário,
e atualmente para artistas, né? Então, muitas pessoas que antes se apresentavam pelo diagnóstico, muito prazer, eu sou bipolar, né? Não sei se você já viu isso, mas várias pessoas se apresentavam assim, sou bipolar. Agora, né, está muito em auge o TDAH, o autismo, enfim. Mas muitas pessoas se apresentavam assim, e hoje se apresentam depois de uma vinculação, né, com esses grupos, né, que a gente acabou de mencionar agora há pouco, né, mas também tantas outras manifestações artísticas desse campo, as pessoas começaram a se apresentar enquanto artistas. Então, isso é muito importante, é um deslocamento identitário muito importante, né? Então, eu acho que a arte está aí mostrando a sua potência, né? A sua potência de vida, de transformação, né? E de criatividade, de diálogo, né? De uma série, como o próprio Van Gogh dizia, né? Que ele não queria pintar apenas para aperfeiçoar uma técnica, né? Mas ele queria pintar para mostrar outras formas de ver e de sentir a vida, né? E eu acho que a Rogéria também retrata, fala um pouco sobre isso, né? Quando ela diz, eu pinto sentimentos. Então, esse deslocamento, a gente tem observado isso cada vez mais no campo da saúde mental, isso tem sido muito importante. E a arte, a cultura, a economia solidária, enfim, tem contribuído muito para esse processo. A gente está falando aqui de uma arte emancipadora, né? Inclusive, já estava falando disso, me vem agora à cabeça, o LAPS, que é o Laboratório de Estudo e Pesquisa em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz, está com um projeto muito interessante que está resgatando o Consenso de Brasília. O Consenso de Brasília foi um encontro que aconteceu em 2013, envolvendo 18 países representantes de usuários familiares de saúde mental de 18 países, tirou uma série de propostas, e agora, 10 anos, 11 anos, o LAPS está recuperando isso, um projeto junto com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e fazendo um concurso justamente de frases e desenhos, para que usuários da saúde mental, seus familiares, possam expressar essa criatividade. Como é que você vê esse tipo de iniciativa, vocês duas aí, para a gente ir fechando já nossa conversa? Acho super importante, né, cada vez mais que a gente possa fazer os editais para fomentar, né, esse tipo de participação. E a exemplo, né, do que a gente já fez também em 2008, através de uma parceria com o Ministério da Cultura, né, 2007, 2008, na gestão do Gilberto Gil, na Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, cujo secretário nacional era nada mais, nada menos do que o ator Sérgio Manberti, e que nós fizemos um trabalho muito bacana, porque na época se falava muito em diversidade cultural, né, e tinha editais de fomento para vários segmentos, né, povos indígenas, ciganos, ribeirinhos, né, estimulou muitos pontos de cultura, enfim. E nós fizemos uma política, né, uma reunião para indicação de políticas públicas do Ministério da Cultura para o segmento saúde mental. Isso foi assim uma virada muito importante, porque até então todo o fomento vindo para custear todas essas atividades era da própria saúde. E se você produz cultura, nada melhor do que você ser estimulado, fomentado pela cultura, pelo Ministério da Cultura. Então, nós criamos uma oficina e isso deu origem, né, à indicação de políticas públicas, né, desse segmento, no caso aí da saúde mental, né, e no ano seguinte nós fizemos o edital que fez uma homenagem, né, a gente falava aqui do Carrano, fez uma homenagem ao Carrano, esse edital se chamou Edital de Premiação Astragésilo Carrano. E a gente subestimou, achou que aparecessem 50 iniciativas e apareceram 500, e hoje isso já tem muito mais, né? A gente tem muito mais de 1.000 iniciativas de arte e cultura no campo da saúde mental.
Então, eu acho que, assim, hoje, né, esse trabalho do lápis, de arte e cultura, né, fomentando, né, essas produções, tem sido cada vez mais importante, né, assim como eu acho que o trabalho do Ministério, das secretarias de cultura, né, dos vários órgãos que possa estar estimulando, né, esses trabalhos. Entrando, eu acho que todas essas formas são muito interessantes. Eu acho que tem, nesse caso específico que a Leandra estava trazendo, sem dúvida, eu achei muito interessante a ideia da questão de qual o ministério que se mobiliza para quê. Eu acho isso fundamental. Se a gente fala em transdisciplinaridade, vale para tudo, absolutamente. E aí, quando um outro ministério, um outro órgão, um outro campo se mexe, né, a favor, aí dá uma visão que não se tinha antes, né, assim, quando esses forças, né, se mobilizam. Então, eu acho que esse é um aspecto que você trouxe, Leandro, interessante, né? Bom, foi a cultura que promoveu, né, a cultura. Então, participei do conselho da PMLLB, né, Plano Municipal da Leitura do Livro, né, das bibliotecas e tudo, e vi quantas iniciativas e quantos setores mobilizados. Na verdade, eu participei, justamente me candidatei para poder entender como o sistema funciona. Então, eu acho que iniciativas são muitíssimo válidas, e, por exemplo, agora, né, do lápis, quando virar a premiação, vai ser interessante ver qual é a frase, qual é o desenho, e depois, como é que se aproveita isso para que também se sistematize, né? Por exemplo, na educação e, por exemplo, nas escolas, né? Assim, a gente está viu, né, pelo PISA, né, a gente estava até conversando, a questão dos baixos níveis, foi considerado aqui o Brasil baixos níveis de criatividade pelas pesquisas, né, voltando ao tema da criatividade. Então, como é isso? Por que isso? Então, se a gente tem tantas iniciativas e tantas coisas legais, assim, é tentar ver como é que a gente depois reverte isso para que efetivamente na educação, né, todas as questões envolvidas, pode ser aproveitado, porque são promovidas muitas coisas, e você falou também, Leandro, da comunicação, da difusão, difunda, né, que essa é uma coisa muito importante, comunique iniciativas de mobilização tão preciosas para que mais pessoas saibam, né, e mais pessoas participem, até a surpresa, falou, a gente esperava X e veio, né, se candidataram. Então, eu acho que que isso sirva, né, para também, enfim, temos uma educação cada vez melhor, estruturalmente melhor, e que trabalhe de novo, voltando na tecla da criatividade, não como coisa apenas de mercado, mas que seja para a educação mesmo, né, para a gente poder pensar de uma maneira. Para finalizar, eu queria falar um pouco do Carrano, né? Eu acho que assim toda a trajetória dele foi muito importante, né? Para tantas pessoas, né? A gente falou aqui dos escritos, né? Da importância da literatura para esse campo, né? Dos escritos de Lima Barreto, de Machado de Assis, de Olavo Bilac e tantos outros, mas também de autores mais contemporâneos, né? Então, a gente tem aí a Maura Lopes Cansado, com o diário dela, né, da internação, Hospício a Deus, e o Carrano escreveu, né, o livro Canto dos Malditos, né, falando de toda a sua internação em hospitais psiquiátricos, especialmente em Curitiba, onde ele residia, né, e por toda aquela violação de direitos humanos que a gente já comentou aqui. E o Carrano, com esse livro, se tornou uma espécie de denúncia, né? E ele andava sempre com esse livro em todos os eventos que ele ia, que ele participava, se tornou um ativista muito importante, né? E uma certa inspiração para outros usuários, né? E também para outras pessoas escreverem também as suas histórias, né? Mas aconteceu uma coisa muito triste, né? Ele recebeu um processo pela família
dos médicos e donos das clínicas que ele denunciava nesse livro, e ele foi condenado a pagar uma indenização todas as vezes que ele mencionasse, né? Esse primeiro livro foi recolhido, né? E depois, todas as vezes que ele citasse esses nomes, ele era punido, tinha que pagar uma indenização, né? E ele recorreu, enfim, tem uma cena muito emblemática dele acorrentado, amordaçado, em frente ao Fórum de Curitiba, né? Uma espécie de denúncia, uma imagem que choca muito a gente quando a gente olha, né? E ele começou a ir nos congressos e ele levava e vendia esses livros, né? E esse livro ele cai na mão da Laís Bodansky, da diretora Laís Bodansky, que diz que esse livro era um grito que o cinema deveria amplificar. E foi o que ela fez, né? Com o filme O Bicho de Sete Cabeças, deu uma repercussão enorme numa série de questões que não era só ligada ao campo da saúde mental, mas em especial, né, ao campo da saúde mental, né, falando sobre a violência institucional, o uso do eletrochoque, né, da contenção química, física, enfim, mas também das relações entre pais e filhos, a questão de droga lícita e ilícita, e até hoje ele é muito utilizado, inclusive em escolas, né, para poder ter um diálogo com os estudantes, os profissionais, os pais, enfim. Então, é um filme ainda muito atual, né? É um filme de denúncia, é um filme muito atual, e que, embora ela diga que não é o livro, né, que se inspira, mas que a espinha dorsal dele é o livro do Carrano, a gente vê ali certamente, né, muitas das cenas que a gente já viu, quem entrou, né, nesses macro hospitais psiquiátricos, né, nesses grandes asilos, a gente vê nitidamente ali essas cenas retratadas, né, e muito bem retratadas, né, pelo ator Rodrigo Santoro. São cenas muito fortes, né, inclusive a cena, né, para mim, muito marcante que antecede, né, o eletrochoque, né, e que ele vai descrevendo, né, a sensação no livro, e você vê nitidamente ali naquela interpretação do ator, né, esse momento. Então, eu acho que, assim, é um livro que, infelizmente, ainda é atual, porque ainda existem instituições psiquiátricas, ainda existem violações de direitos humanos, ainda existe, hoje, a gente tem aí a presença das comunidades terapêuticas, né, que cumpre ainda muito, que está cumprindo muito esse papel, né, mas ainda leitos em manicômios, e eu acho que é isso, a gente continua aí lutando cada vez mais por uma sociedade sem manicômios, ressaltando principalmente o papel da arte e da cultura nesse processo de reinserção social e de promoção de novas identidades, novas subjetividades e protagonismo para essas pessoas. Você lembrou muito bem a trajetória do Carrano. Ele morreu em 2008, depois de passar uma longa parte da sua vida internado. Pessoas que não sabem da história dele, porque o pai encontrou um pacotinho de maconha, que hoje o STF diria que é lícito ser levado. Então, a gente vem entender como estão as coisas. E fala, mas foi naquele tempo. Não, como você mesmo falou, né? Hoje ainda tem a volta dos eletrochoques, tem cura gay, tem uma série de manifestações nessas tais comunidades, como o Paulo Amarante mesmo fala, não são nem comunidades, muito menos terapêuticas. Então, que a gente... eu acho que aí sim, a arte, a cultura, a literatura, todas essas manifestações, elas são um caminho possível e próprio. O seu livro, eu gostei muito, né? Achei um livro assim, muito interessante, artigos muito interessantes, para quem recomendo bastante, para quem quiser pensar a loucura, em trilhas literárias, culturais, históricas, da coleção Loucura e Civilização da Fiocruz. Assim, é um livro que vale a pena todos que nos ouvem, que interessam por esse tema, conhecer e se aprofundar, porque tem ali assim, reflexões muito interessantes.
Agradeço muitíssimo a presença de vocês, esse tempo, Leandra Brasil, Micaela Pivetti, obrigado por essas reflexões. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo, que busca refletir todas as formas de arte, de cultura e do pensamento diverso. Muito obrigado.